Versículos 3 e 4, que diz assim: pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. A próxima badalada do relógio de Deus é quando somos desafiados pela fé a não desistir no meio do percurso. Quando o Michel era pequenininho, ele lutava judô, né? E a gente gostava de ir nos campeonatos de judô. E teve uma ocasião em que ele tinha ido para a praia e tinha queimado as costas, né? Um pouco mais de sol do que devia. E quando você coloca o jaleco lá, do kimono, não é? Aquilo tem um tecido duro, não é? Porque as pessoas vão puxar, e raspava nas costas. E ele diz: não vai dar para lutar, não tem como, está doendo. Daí a gente foi lá, pegou aquele spray, passou nas costas e tal, etc. Mas tem uma regra lá em casa, que a gente aprendeu desde muito tempo, né? Que a gente tinha que aprender a sempre fazer o nosso melhor. Se a gente vai ganhar ou perder, tanto faz, mas a gente não desiste, a gente faz o nosso melhor. A gente não desiste da prova, a gente não desiste do teste, a gente não desiste no meio da corrida, a gente vai fazer o nosso melhor. Se perdeu, perdeu, mas a gente não desiste. E aí a gente estava preocupado com ele, a gente dizia assim: acho que não vai dar para ele lutar, né? E ele então disse: quer desistir? Ele disse: não, pai, o senhor já não me ensinou que a gente faz o melhor? Eu não vou desistir. Então tá bom. E ele entrou no tatame, e a gente já falou: não vai dar. Mas ele lutou com uma garra tanta assim, que ele ganhou a luta, né? Com aquele negócio todo. E essa é uma lição para a vida da gente, não é? A gente sempre faz o nosso melhor. Mas se você desistir, você já perdeu. Você nem começou, nem tentou, você já perdeu. E quando a gente faz o melhor, sempre a gente tem algo de bom do resultado daquele melhor que a gente fez. Nem que seja uma experiência, nem que seja uma dica para a próxima vez, a gente sempre leva com a gente alguma coisa boa. É mais ou menos isso que esse texto vai ensinar para a gente. Ele está dizendo para a gente que nesse caminhar da jornada de Deus, a gente não pode desistir no meio do caminho. E a maneira como ele coloca isso, de dizer: olha, você tem que ir até o fim, foi olhando para o exemplo do Senhor Jesus. E ele vai dizer assim: olha, Jesus sabia o que estava preparado para ele, e que a única maneira dele conquistar a nossa salvação era tomando o nosso lugar na cruz. E aí ele saiu do céu sabendo que esse era o plano secreto de Deus, que só o Pai, o Filho e o Espírito Santo sabiam disso, nem os anjos sabiam disso. Esse era o mistério da salvação. Mas quando ele chegou aqui, se deparou com a realidade da cruz, porque ele estava na natureza humana, ele entendeu o significado da cruz. Por isso, para mim, a grande tentação de Jesus não foi Jesus no deserto, mas a grande tentação de Jesus foi quando ele estava para ser preso, e ele foi orar no jardim de Getsêmani com os seus discípulos, e ele disse: orem comigo, porque ali naquela hora ele sabia de todas as coisas. Ele sabia que ele ia ser pregado na cruz, ele sabia que ele ia ser julgado pelos homens, ele sabia da coroa de espinhos, ele sabia dos açoites, e ele sabia de coisas que nós não sabíamos, que não tínhamos como conhecer, que todo o pecado da humanidade seria lançado sobre ele.
e o seu coração explodiria por causa dos pecados que foram lançados. E ele sabia que naqueles 3 dias entre a sua morte e a ressurreição, ele desceria ao Hades, o lugar que a gente chama de inferno, por nós. Ele sabia. E diz a Bíblia que ele estava orando, e a coisa era tão intensa, que ele suava o quê? Gotas de sangue. E ele orou uma oração diferente, não foi? Pai, passa de mim esse cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Por isso o autor de Hebreus, ele vai dizer assim, olha, na batalha que você está vivendo, você ainda não chegou a chorar e a suar as gotas de sangue. Você ainda não passou pela cruz e nem vai passar pela cruz, porque Jesus já morreu na cruz por você. Por isso, não desista. Porque mesmo que se você passasse pela cruz, no 3º dia, como aconteceu com Jesus, a ressurreição do Pai viria, ou seja, no tempo oportuno, o poder de Deus se revelaria, sacando Jesus do Hades, da morte, para que ele viesse a essa terra outra vez, com as chaves da morte e do inferno, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que ele está dizendo é que nessa corrida, nós seremos tentados a desistir da corrida, a desistir da fé, a desistir da vida. Tem gente passando por grandes lutas e sofrimentos e que deseja morrer. E é interessante como o desejo de morte vai tomando o coração da gente às vezes, não é? E esse desejo é estranho. E a gente diz assim, prefiro não ter nascido. Senhor, por que é que o Senhor permitiu que eu nascesse? Depois, se você não está pensando em suicídio, você diz assim, Senhor, bem que o Senhor podia me matar, me levar logo para o céu, para não passar por isso. Aí de repente você começa a pensar até em fazer bobagem. Ou às vezes, a gente está passando por uma luta tão grande e a gente quer desistir da família, desistir da batalha, se esconder num buraco, fugir. Eu me lembro da história de um senhor que eu conheci aqui na igreja, há alguns meses atrás, e ele disse que era um empresário, mas estava envolvido com drogas, e um dia ele chegou de uma viagem, estava no aeroporto, de uma viagem de trabalho. Ele chegou no aeroporto e pensou assim, eu estou ficando cada vez pior com as drogas, a minha família está sofrendo. E é interessante que ao invés dele pensar assim, eu vou sair das drogas, ele diz assim, não é justo que eu fique com a minha família. E aquele homem desapareceu, sumiu, não deu mais notícias, foi morar na Cracolândia em São Paulo. Passaram-se 7 anos, judicialmente conseguiram um atestado de morte dele. Houve o divórcio para que pudesse, com permissão do juiz, né, por edital, para que ela pudesse tocar a empresa da família. Essa mulher, serva do Senhor, escreve um livro desse período de dor, de não saber se o marido está vivo, está morto, o que está acontecendo. E todo o tempo ela colocando isso diante de Deus, porque um dia aquele homem desceu no aeroporto e desistiu de tudo. E é interessante que as orações que a gente faz quando a gente não desiste, porque aquela mulher não desistiu, elas são tremendas. Um dia esse homem está com um carrinho desses de catar papel para poder conseguir algum dinheiro na rua, um empresário, carrinho de catar papel,
E ele está passando num lugar da cidade de São Paulo, quando uma senhora idosa passa por ele, e ao passar por ele, volta e diz assim: moço, o Espírito de Deus me manda dizer o seguinte para você: tem jeito para a tua vida, e se você quiser, hoje Ele pode mudar a sua vida. Vira as costas e vai embora. E aquele homem, impactado pela presença do Espírito, pela palavra, se ajoelha no lugar em que ele está e começa a orar e dizer: Senhor, se tem um jeito para a minha vida, tem misericórdia de mim, eu preciso recomeçar a minha vida, mas eu não sei como. E naquela mesma noite, alguém da família o vê arrastando o carrinho. 7 anos na mesma cidade, e não aconteceu isso. Mas no dia que aquela mulher fala essas coisas do Senhor, alguém da família o vê e diz: não é possível, é fulano. E aí chamam a mulher, e aquele homem então é resgatado daquela situação, colocado num lugar de recuperação, e hoje ele e a esposa são pastores, são líderes religiosos, pregando no Brasil inteiro o poder da salvação em Cristo Jesus. É tremendo. Na jornada da fé, a gente fixa os olhos em Jesus e a gente não desiste. A gente vai fazer o nosso melhor. E se você é alguém que já aprendeu a caminhar com Deus, vai descobrir que o impossível Deus vai fazer. Eu vou fazer a minha parte, segundo a palavra de Deus, crendo nas promessas do Senhor. E o intangível, o impossível, aquilo que é o imponderável, que eu nunca imaginei nem pensei, Deus vai fazer por mim. O senhor que corta o meu cabelo, ele gosta de maratona, ele corre na maratona, treina. E ele disse para mim o seguinte: por mais que você treine para uma maratona, sempre vai chegar uma hora na corrida, nos 42 quilômetros, que os seus músculos estão doendo tanto, que você diz assim: eu vou parar porque eu não vou aguentar. Mas é naquela hora que você decide se vai ganhar ou se vai perder, se vai chegar ou não vai chegar. Porque quando a gente continua, apesar das dores, algo acontece na gente, que a gente vai encontrar forças aonde a gente não imaginava, para chegar na reta final. Não desista do propósito de Deus para a tua vida. Não desista daquilo que Deus tem preparado para você. Porque é no meio dessa luta, onde o relógio de Deus é tão diferente do meu relógio, que eu vou descobrir a grandeza do Todo-Poderoso na minha vida. E a gente vai descobrir ânimo para continuar na presença do Espírito que é derramado sobre nós e que nos dá a vitória. Lembra que eu falei que o relógio de Deus se revela no nosso relógio pelo derramar do Espírito? E aí então a palavra do Senhor vai dizer assim: vocês se esqueceram da palavra de ânimo que Ele lhes dirige como a filhos? Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. O ânimo vem porque sabemos que mesmo na rígida disciplina do treinamento para a competição, Deus continua a nos amar e a fazer tudo para o nosso bem. Às vezes a gente está passando por uma batalha e a gente diz: Senhor, isso aqui é castigo, isso aqui é provação, isso aqui é tentação. Já parou para pensar nisso? Senhor, o que está acontecendo? Daí chega um cara e diz assim: não, isso aqui é culpa dos seus pecados. Aí chega outro: não, é porque você não tem fé. Não, porque você não sei o que lá. Querido,
Uma coisa você vai ter que aprender, não importa o que está acontecendo. Deus ama você. E Ele vai continuar do teu lado. Se você está em pecado, nem que seja para arrancar você pelos cabelos, Ele vai arrancar do buraco que você está. Se você está perdido, Ele vai puxar você para o caminho certo. Se você está desanimado, o abraço dele vai te confortar, mas não desista. Continua. O Senhor não terminou de escrever a história que Ele tem para você. Por isso o verso 7 vai dizer assim: suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina, porque Deus os trata como filhos. Ora, qual o filho que não é disciplinado por seu pai? Às vezes que a gente fala de disciplina, a gente está pensando, às vezes, que a disciplina tem a ver com a gente apanhar, não é? Mas a disciplina de um pai não é só bater. Quando o pai diz para o filho, vai fazer lição de casa, é uma disciplina. Por quê? Porque o papai sabe que se ele não fizer a lição de casa, ele não vai aprender, não vai passar na escola, e lá no futuro ele vai sofrer porque não estudou. Não é verdade? Quando o pai diz assim, olha, tem hora para o videogame, mas tem hora para ler. O que ele está fazendo? Está dizendo para o seu filho que nem tudo é brincadeira nessa vida. E tem coisas que a gente pode crescer além de ganhar mais um pontinho no videogame. Está entendendo? O que a Bíblia está dizendo para você? Não desista, porque Deus tem um propósito, até quando eu não entendo o propósito daquele momento. Se você falar para o seu filho, ele vai dizer assim, oh pai, mas eu estou agora quase terminando a terceira etapa, eu vou mudar de nível. É verdade ou não é? Não é? Eu vou mudar de nível, agora não. Eu falo, não, para, porque agora é hora de fazer tal coisa. E eu acho que a pessoa vai brava, podia ter vencido, mas não entende o propósito, que aquilo não é a coisa mais importante da vida dessa pessoa. E às vezes Deus tem que trabalhar esse tipo de disciplina, e a gente está nessa corrida, o músculo está doendo, Ele está dizendo, estou te levando para a linha de chegada, vem comigo, não desista, vamos caminhar junto, tem mais. Versos 9 a 11 diz assim, além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos para assim vivermos? Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Meu irmão, está difícil o treinamento aí, está complicado, né? Eu não sei qual é a tua etapa na vida, mas o Senhor está do teu lado e está construindo algo novo na tua vida. Eu às vezes, quando estou nesse processo, eu digo assim, Senhor, abrevia um pouquinho, né? Diminui, né? Eu tive uma vez um personal training, né? Que eu estava bem gordo, agora eu engordei um pouquinho, mas estava bem mais gordo, né? E era horrível esse negócio de personal. Era horrível, porque o gordinho meio sem vergonha, assim, sedentário e tal, né? Eu era assim, não é você não, sou eu, né?
E aí então você tinha que fazer, por exemplo, tantos minutos de caminhada, né? E aí você estava numa velocidade confortável, chegava o danado ali e aumentava a velocidade, e dizia só 5 minutos. E você, com a língua de fora ali, ele diminuía um pouquinho. Você dizia aleluia, mais 5 minutos. E aí vai, né? Aí você saía da caminhada e vai para a bicicleta, vai na bicicleta. Aí está molinho, tranquilo, ele ia lá, apertava, 5 minutos. Tá louco, meu. Aí terminava aquilo, eu estava assim, morri. Aí eu ficava pensando, como é que eu vou fugir dele no outro dia? Mas o homem ia lá em casa me pegar. Acho que ele já conhecia o aluno que ele tinha. Mas não tinha como desistir do homem, nem quando chovia. Sabe, às vezes a gente está no meio dessas situações da vida, de disciplina, de treinamento, de batalha, de luta, e a vontade que a gente tem é desistir, é parar, é fugir, mas a gente esquece que a gente não vai chegar no objetivo, no propósito de Deus para a nossa vida, se a gente parar no meio do caminho. Então, mesmo na hora que está apertando, mais 5 minutos, eu tenho que olhar para cima e entender que aquele que virou o botão mais forte nesses 5 minutos tem um plano abençoador para a minha vida. E pela fé, eu sei que não vai ser o resto da vida ali nos 5 minutos, graças a Deus. Vai chegar o fim, porque Ele tem um plano para mim. E a Bíblia diz que a gente não sabe os bons planos que Ele tem preparado para nós. Plano de vida, plano de paz, plano de vitória, de prosperidade. São os planos que o Senhor tem preparado para nós. Outra coisa que a Bíblia vai falar aqui para a gente, verso 12: portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. E eu fiquei pensando na corrida. E é interessante como a maratona funciona. Vai aquele pelotão, né, de frente, mais ou menos todo mundo junto. Vai um pouquinho na frente, outro atrás, um pouquinho na frente, outro atrás. Eles vão mantendo mais ou menos aquele ritmo, até que vai chegando perto da linha de chegada. E na linha, próximo da linha de chegada, alguns metros ali, às vezes até 1 quilômetro, alguma coisa assim, eles começam a acelerar, começam a acelerar, aí aquele pelotão de frente se diferencia. E aqui, se eu pudesse dizer o que a Bíblia está colocando, o que eu entendi aqui, é assim: na arrancada final, use todas as suas reservas, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes, porque o vencedor é aquele que, mantendo-se no pelotão de frente, vai usar agora toda a sua reserva para a arrancada de chegada. E é a visão da linha de chegada que o impulsiona, é o grito no estádio, em pé, que o recebe, é a bandeira do seu país flamulando que ele começa a ver, é a medalha de ouro que será entregue, que está fazendo ele arrancar forças da onde ele não tem. O interessante é que ele descobre que falta pouco, mas ainda não acabou. E agora é a hora da gente correr mais rápido. Eu quero dizer para você que a nossa fé, ela se torna mais forte, se torna mais robusta, na medida em que eu olho pela fé adiante, vejo aonde eu vou chegar e creio que Deus vai me levar lá. E aí algo acontece, porque o Espírito Santo é derramado outra vez, e gotas da graça de Deus já começam a molhar o nosso corpo. A gente não chegou na linha de chegada, mas a gente vai sentindo a graça de Deus na nossa vida, e aí a gente vai correndo mais, e vai correndo mais, daqui até o final.
O relógio de Deus se conecta com o nosso relógio pelo derramar do Espírito. E sabe, tem um derramamento do Espírito quando você se coloca na presença de Deus, e às vezes a gente só enxerga lá longe, e a gente diz: não vou conseguir mais. Mas de repente o Senhor abre os nossos olhos e faz algumas promessas. E nessas promessas Ele diz para a gente aquilo que Ele já anteviu. E Ele diz assim: vai chegar, está chegando, você está mais perto. E aí, nesse derramar do Espírito, a gente encontra forças para se levantar e continuar correndo na arrancada final. Não chegou o final, mas Deus me disse que está perto, então eu vou correr mais rápido. Eu vou gastar toda a minha reserva, porque eu não vou precisar da minha reserva, porque eu vou chegar na linha da vitória. Está entendendo? Às vezes a gente não corre mais rápido porque a gente tem medo de gastar as reservas e não sobrar nada. Mas quando a gente vê a linha de chegada, a gente gasta as reservas porque a gente sabe que vai acabar. E sabe, é o derramar do Espírito nessa visitação na nossa alma, onde Ele nos mostra o futuro melhor que Ele está preparando para nós, que faz a gente sair e correr. E é por isso que o livro de Hebreus vai dizer que a fé traz à realidade aquilo que a gente não viu ainda. E a gente começa a enxergar com os olhos da fé. E eu começo a crer que Deus vai fazer. E eu começo a crer que está chegando o momento, eu começo a crer que algo vai acontecer, eu começo a crer que há alguma coisa de Deus acontecendo agora, e eu não sei como é que vai ser, mas eu creio que Ele está fazendo, e aí eu me levanto para correr mais rápido, motivado, esperançoso e surpreso, porque ainda que Deus nos fale o que Ele vai fazer, toda vez aquilo que Ele fizer vai ser uma grande surpresa. É interessante que na história lá de Isaías, que a gente tem acompanhado, o rei Ezequias, ele foi para o templo com as cartas de acusação de Senaqueribe, dizendo: você acha que esse muro vai me deter? Você acha que esse seu Deus vai me deter? E aquela hora não é a hora da gente enxergar a linha de chegada. A gente está dizendo: Senhor, o negócio ficou pior, não tem linha de chegada nenhuma. E Ele diz assim: vou segurar aqui nas pontas do altar e não vou sair daqui sem que o Senhor me dê uma resposta. E de repente entra lá no templo Isaías e diz assim: rei, Deus mandou uma resposta para você. Amanhã cedo está vindo a vitória. E essa vitória não vai ser conquistada com o arco, com a flecha, com a lança ou com o escudo. Eu vou dar a vitória. Queridos, eu tenho certeza que naquela hora, Ezequias como rei olhou e falou: Senhor, como é que a gente vai ganhar essa guerra? Os inimigos estão todos à volta, não tem jeito. Mas diz a Bíblia que ele saiu daquele lugar. Lembra que ele falou: eu não vou sair daqui até que o Senhor me mande uma resposta. E ele saiu de lá porque ele tinha uma resposta. Eu acho que foi um tempo de conflito na alma dele. Eu não sei se ele anunciou a resposta para todo mundo. A Bíblia não fala. Essa foi uma palavra de Deus para ele. Eu acho que ele ficou tentando olhar pelo muro a noite inteira para ver o que ia acontecer. E sabe o que é pior? Ele não viu, porque Deus estava fazendo. Eu já contei a história para vocês, né? Que os ratinhos foram lá, roeram as cordas, e uma grande doença se espalhou naquele lugar, e o povo, fugindo da doença, deixou o acampamento do jeito que estava, a fogueira acesa, tudo foi embora. E no dia seguinte eles não veem movimento no acampamento.
E alguém diz assim: rei, está acontecendo uma coisa estranha, não tem movimento nenhum no acampamento. E aí ele lembrou: amanhã, sei que você pegue no arco, nem na flecha, nem na lança, nem no escudo. E aí ele prepara o seu exército, fala assim: vamos abrir o portão. Rei, o senhor tem certeza que vai abrir o portão? Eu não sei se ele estava tão forte assim, mas ele lembrou da promessa: pode abrir o portão. E lá foram os escudos, as lanças, eles vão andando e não encontram nada nem ninguém, porque o anjo do Senhor tinha passado naquela noite. Sabe, queridos, nem sempre eu vou entender o processo de Deus na minha vida. Nem sempre eu vou entender como Deus vai fazer. E não faz parte da nossa fé idealizar o como Deus vai fazer. Porque se na tua fé você idealiza como Deus vai fazer, você vai se frustrar. Porque Ele não vai fazer do jeito que você imagina. Ele vai te surpreender porque a glória é dEle. Mas quando Ele se revela a nós, a gente vai ter força para correr mais rápido nessa reta de chegada. E a gente vai dizer: Senhor, estou esperando amanhã chegar. Que ansiedade no meu coração, porque eu quero ver a Tua promessa. Eu não imagino como o Senhor vai fazer, mas eu quero ver a Tua promessa. Senhor, minha alma anseia por Ti, como a corça anseia pela água quando ela está morrendo de sede. A minha alma anseia por Ti. Eu ainda Te louvarei, Senhor, diz o salmista. Essa é a fé da rota de chegada na corrida. E termina esse texto com esse versículo, eu vou encerrar aqui, e diz assim: façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. E aqui tem uma coisa tremenda, ele vai dizer assim: olha, daqui para frente, as pessoas vão seguir os seus passos de fé. Por isso, corra em linha reta, marque bem o caminho, para até que aqueles que não conseguem andar direito possam aprender a vencer, como você aprendeu com Deus a vencer. E essa é uma coisa bonita. Lembra como a gente começou? A primeira badalada foi: presta atenção na torcida, porque o ânimo vai vindo, o aplauso desse povo. E esse povo da torcida eram aqueles que estavam dando testemunho do que Deus já havia feito. E agora ele termina da mesma maneira. Quando você atravessa a linha, você vai começar a fazer parte daqueles que ensinam outros a alcançar a vitória. E é tão bonito isso, porque quando você tem essa experiência viva do derramar do Espírito de Deus na tua vida, quando você tem essa experiência viva do que é andar com Deus no dia bom e no dia ruim, quando você tem essa experiência viva do poder de Deus na tua casa, das respostas de oração, você começa a passar isso para outros. E tem gente que nunca correu na caminhada da fé, mas que está na maratona e não sabe. E aí você vai ser uma daquelas testemunhas que está dizendo: olha, vem por aqui, que eu vou te mostrar como é que a gente anda pela fé na presença de Deus. É tão bonito isso, porque você ainda não é doutor em fé, você só ganhou uma maratona. E na vida vai ter outra maratona e outra que você vai ter que seguir esse mesmo caminho. Mas você vai dizer para quem está no meio daquela corrida: pode vir, porque eu já atravessei uma vez essa linha de chegada, e eu sei que eu vou atravessar de novo, porque eu sei em quem tenho crido. Estou certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu vou em nome de Jesus, o meu Salvador, e Ele é mais do que vencedor. Está entendendo? Então hoje
eu queria orar por você e lembrar você como é que o tempo de Deus e o meu tempo se misturam. Cada uma dessas badaladas são um derramar novo do Espírito, no processo do tempo de Deus. O derramar do Espírito não acontece só quando você atravessa a linha de chegada. Se fosse assim, eu me desanimaria o tempo todo. Mas o tempo de Deus se mistura no meu tempo, cada dia que o Espírito Santo se derrama sobre mim. Ontem eu estava ouvindo o sermão do Michel. O Michel lembrou de Abraão, e ele está desanimado na sua tenda, e ele diz assim: Senhor, o Senhor me prometeu que eu ia ter um filho, eu não tenho filho nenhum. E aí o Senhor diz para ele assim: sai da tenda. E ele sai da tenda e diz assim: olha para cima. E ele olha para cima e diz assim: conta as estrelas que você pode enxergar, porque assim vai ser a sua descendência. E é interessante que ele não tinha filhos ainda vai levar algum tempo para ele ter filhos, mas ele conseguiu enxergar naquelas estrelas a promessa de Deus outra vez, e ele não desistiu da jornada. Hoje o Senhor quer que você olhe para cima, para enxergar as promessas de Deus na tua vida, para não desistir da tua jornada, para correr com mais gás ainda, usando todas as suas reservas, porque Deus vai te dar uma antevisão do milagre que Ele vai fazer na tua vida, e pessoas vão seguir você, porque você consegue enxergar o que muita gente não consegue enxergar. Eu estava estudando sobre liderança e eu achei uma coisa muito interessante, que o maior papel de um líder não é fazer coisas, mas ajudar pessoas a enxergarem para si um futuro melhor que eles possam conquistar. E na medida que um líder aponta para esse futuro melhor e diz assim: nós vamos chegar juntos, ele consegue arrebanhar as pessoas que vão com ele. Jesus é o nosso líder, e ele está dizendo: tem um futuro melhor para você. Tem um futuro melhor para você. Lembra daquele homem que encontra a velhinha, 7 anos carregando aquele carrinho de papel, e ela passa lá e diz assim: não é o fim, se você quiser, tem um futuro melhor para você. Eu fico pensando naquele homem, como é que ele pensou? Qual o futuro melhor? Eu vou chegar na minha casa, olhar para minha mulher, para os meus filhos e dizer assim: olha, eu fugi de vocês 7 anos e me escondi aqui na cidade. Você tem coragem de fazer isso? Eu não tinha. E pensando com cabeça de homem, eu acho que o cara ia morrer na rua e não voltava. Que o homem é meio cabeça dura, viu? É ruim, né? Mas é verdade. Mas aí passa aquela velhinha e diz para ele: não terminou, não terminou. E ele se cai de joelhos na presença de Deus. E naquela mesma noite, estava ele e a mulher do meu lado aqui na minha sala. Naquela mesma noite, alguém viu ele nas ruas e disse: é ele está vivo. Foi falar com ele, segurou ele pela mão, deixou ele sair, chamou a mulher, chamou os filhos. E naquela noite começou uma nova história. Não desista, a linha de chegada está na frente. Anteveja a linha de chegada pela fé, porque aí você vai conseguir sacar forças para ir para frente. E sabe, quando você estiver enxergando pela fé o que Deus vai fazer, pessoas vão seguir você, porque você conseguiu enxergar algo que eles não viram ainda, a vitória. Nessa noite eu quero orar com você. Eu quero orar pelos milagres de Deus na sua vida. Eu quero orar para que nesse tempo de disciplina tão difícil que você está vivendo, suas mãos sejam fortalecidas, os seus pés sejam fortalecidos, os seus joelhos sejam fortalecidos pela graça de Deus. Eu quero orar
para que o Espírito de Deus se derrame sobre você, para que os seus olhos possam enxergar as estrelas como Abraão, possam enxergar uma promessa como Ezequias, amanhã. Naquele dia foi literalmente amanhã. Para Abraão durou alguns anos, mas aquela promessa continuou sendo a força para ele seguir adiante. Então nessa hora, se você está sentindo, está ouvindo a voz do Espírito, e você quem sabe estava desistindo no meio do caminho, volta, vamos correr, vamos lá, o Senhor tem alguma coisa para fazer, vai deixando o teu lugar, vem aqui para frente, eu quero orar com você agora, vem, em nome de Jesus. Se o Espírito Santo está falando com você, tocou o teu coração, você está nessa corrida, Senhor, abre os meus olhos, Senhor, abre os meus olhos, para que eu possa te ver, te enxergar, que eu possa crer no teu amor e na tua misericórdia, que eu possa entender que o Senhor está preparando algo para a minha vida, que o teu propósito é tão especial, que eu consiga sentir isso no meu coração. Revela-te, Senhor, a mim, revela-te, Senhor, a mim. Eu não tenho mais forças para essa jornada, mostra para mim a linha de chegada. E a gente vai olhar para a linha de chegada e dizer: Senhor, eu vou correr mais forte. Eu estou cambaleando aqui, mas eu vejo aqui que tem um fim, tem um propósito, tem um alvo, tem alguma coisa do Senhor para a minha vida. Senhor, que o teu Espírito se derrame outra vez, porque é nesse derramar do teu Espírito que o meu tempo e o seu tempo se misturam, e eu posso entender alguma coisa nova. E Senhor, que isso seja alguma coisa tão forte, tão viva, tão poderosa, que pessoas olhem para mim e digam assim: eu quero correr com você, quero aprender a correr pela fé com você. E isso vai ser natural, a gente não precisa fazer força ou não, vai acontecendo. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Não sei, é graça de Deus, vamos junto, vamos. E assim vai acontecer, porque é assim que o Senhor faz. Louvado seja Deus. Vem, a quem o Senhor está chamando? Vem, tem gente descendo ainda, vem para cá, o Senhor está falando com você hoje, quer fazer alguma coisa nova na tua vida, quer fazer alguma coisa nova na tua vida, e Ele vai fazer. Eu não posso fazer nada, quero dizer isso para você, sou pecador, cheio de defeitos, passando por lutas e problemas com você, mas eu creio naquele que pode, Jesus. Eu também estou correndo a minha corrida, mas estou dizendo para você: vamos junto, porque eu já estou vendo a linha de chegada, e eu não vou desistir, e nós vamos caminhar, e vamos chegar na vitória, e vamos celebrar juntos na presença de Deus, aquilo que é o imponderável de Deus acontecendo. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor aqui, tá? A primeira coisa que eu vou pedir a Deus agora, antes de você orar, eu vou pedir isso a Deus, é que o Espírito de Deus seja derramado para abrir os teus olhos, para você conseguir pela fé enxergar algo de bom que Deus quer fazer na tua vida, tá bom? Posso orar por isso? Depois você vai orar, eu vou te explicar como orar, mas primeiro eu vou orar por isso. Senhor Jesus, a tua palavra nos diz que o teu tempo se mistura com o nosso tempo, quando o Senhor derrama o teu Espírito sobre nós. E nesta hora, Pai, de culto, de adoração, de louvor, de entrega, o Senhor falou conosco. E eu quero te pedir agora, Senhor, derrama o teu Espírito sobre os teus filhos agora. Abre os olhos espirituais deles para enxergarem o que o Senhor vai fazer. Abre os olhos espirituais deles, Senhor, para as promessas que eles precisam ouvir. Alguns estão orando, Senhor, por pessoas amadas. E, Senhor, a gente está olhando tudo que está à nossa volta e a gente não consegue ver nada. Senhor, abre os nossos olhos para enxergar coisas que a gente não consegue ver com os olhos humanos.
Abre, Senhor, os olhos dos teus filhos para enxergarem aquilo que o Senhor vai fazer na casa deles, aquilo que o Senhor vai fazer na empresa deles, aquilo que o Senhor vai fazer na vida deles. E, Senhor, que nessa hora o mover da tua presença seja o maior testemunho da verdade da tua Escritura Sagrada. Que o derramar do teu Espírito esteja dizendo para o espírito deles: estou aqui, fui eu que falei com você nessa noite, e a gente vai atravessar aquela linha, e eu vou segurar na tua mão até lá. Senhor, fala, aplica isso ao coração, à verdade da alma, aos sentimentos dos teus filhos. Escuta, Deus, a nossa oração. Amém. Agora eu queria que você orasse, tá? O que é que está no teu coração? Qual é o medo que está na tua alma? Qual é a angústia mais forte? O que é de mais escuro que você está enxergando? E você vai colocar isso na mão de Deus, porque a gente não consegue enxergar a linha enquanto o olho da gente não estiver fixado no alvo. Então a gente tem que pegar aquilo que está fazendo a gente olhar para baixo, ao invés de olhar para cima, não é? E a gente vai dizer: Senhor, eu estou colocando aqui nas tuas mãos isso. Dá um medo fazer isso. Sabe por que dá medo? Que a gente perde o controle. Eu não tenho controle. Estou colocando nas tuas mãos. E aí você vai pedir para Deus: enche a minha alma com a tua visão, para que eu possa enxergar o futuro melhor que o Senhor vai criar na minha vida. Vamos orar assim? Então agora é você que ora. Fala para Deus o que é que está te incomodando, o que é que está doendo, o que é que você está enxergando de escuro, de negro, de doído. Fala dos teus temores, fala das tuas marcas, fala da tua dor, fala aquilo que está dentro da tua alma, querido. Fala para Deus, fala para Deus. Se você estiver magoado com Deus, pode falar para Ele: estou com uma raiva danada do Senhor. Porque a gente falando a verdade para Deus, a gente abre portas no nosso coração para o Espírito trabalhar na nossa vida. Vai, pede para Ele abrir os teus olhos para você enxergar o que Ele vai fazer. Não nos detalhes, porque o como a gente nunca sabe, mas as promessas de Deus lhe sejam dadas pelo Espírito dEle. Senhor Jesus, ouve a oração do teu povo. E agora, Pai, agora, inunda o coração dessa gente com o teu Espírito Santo. Que comece agora, Senhor, a ser derramado o teu Espírito. Que a paz que excede todo entendimento seja derramada sobre eles. Que a alegria da salvação transborde de júbilo o coração deles. Que eles não possam explicar o que está acontecendo dentro da alma, porque o tempo de Deus se misturou com o nosso tempo agora, pelo derramar do teu Espírito. Faz isso, Senhor. Carrega no colo alguns. Ajuda a levantar outros. Dá nova esperança e nova vida. Que a abundância do Senhor se derrame sobre os teus filhos. É aquilo que eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Agora todo o povo de Deus de pé, a gente vai adorar a Deus para encerrar esse culto.